Bom dia, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate. Um programa em que você pode participar, fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3321 8081 ou pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com e também pelo WhatsApp 48 96 95 74 28. Agora nós temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca do Facebook, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11 horas e 30 minutos a 12 horas. Esperamos por sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro da Educação da Distância, do SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas da Educação, a FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC. Essa ação pertence ao programa de extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interfaces com Tecnologias, etapa 8. Eu sou a professora Gabriela de Carvalho e a convidada de hoje ao nosso programa é a professora da Rede Municipal de Florianópolis, Mariana de Oliveira Mendes, que é pedagoga, formada pela UDESC, pela FAED, e estará conversando conosco sobre os projetos de trabalhos na educação infantil por ela desenvolvidos e as relações de gênero na creche nas quais ela trabalhou. Bom dia, Mariana. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bem à vontade. E agora vamos começar a nossa conversa, que os nossos ouvintes estão lá aguardando seus belos projetos, né? Mariana, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, ela promove anualmente um concurso intitulado Professor Nota 10. Você pode explicar sobre esse concurso, já que você foi tricampeã? Claro. O prêmio foi criado pela Lei Municipal 8.024, do ano de 2009, e é uma forma de reconhecer o trabalho dos professores que se empenham na melhoria da qualidade de educação. Né? Os professores da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, eles inscrevem os seus projetos realizados em sala de aula e uma comissão formada por representantes da Secretaria Municipal de Educação e pelos vereadores da Câmara escolhem, né, selecionam os projetos que têm relevância e aplicabilidade educativa. Então, essa premiação ela acontece anualmente e ela se realiza desde o ano de 2012. Desde o ano de 2012. Isso. Como eu falei anteriormente, você ganhou prêmio, né? Já 3 vezes desse prêmio, desse projeto, Professor Nota 10. A primeira vez foi em 2012, foi o primeiro ano, né? Isso, foi. Você poderia explicar um pouco para a gente do que se tratou esse projeto, como é que foi construído? Sim, esse primeiro projeto ele aconteceu em 2011. Né? Então, quando lançaram o Professor Nota 10, esse projeto já havia sido realizado. Então, ele podia ter sido apresentado. Sim. E foi o que eu apresentei à prefeitura. Ele foi intitulado Turma do Dino, né? E ele teve como objetivo reconhecer os dinossauros e as suas especificidades, né? Buscando compreender as causas da sua extinção, né? Traçando um paralelo com a realidade do meio ambiente na atualidade. E as crianças que desenvolveram esse projeto eram crianças que tinham entre 4 e 5 anos, né? Que é denominado na rede como um grupo 5. E as áreas de conhecimento, né? Que nós proporcionamos né, no estudo do projeto foi as relações sociais e culturais, né? As linguagens, né? Incluindo a linguagem oral, escrita, visual, corporal, né? Sonora. As relações com a natureza, incluindo, né, as manifestações, as dimensões, os elementos e fenômenos físicos e naturais. E o eixo norteador era a brincadeira, né? Nesse projeto, as crianças criaram réplicas de dinossauros, né? A gente tentou fazer muito maior que elas. Então, assim, tinha Tiranossauro Rex de 1,80. Eram dinossauros mesmo. Na visão das crianças, realmente eram os dinossauros. E o corredor da creche nós transformamos numa caverna jurássica. Então, as pessoas que entravam na creche tinham que passar pela caverna dos dinossauros. Então, tinha pterodátilo, elasmossauro, Tiranossauro Rex. E, realmente, assim, a creche virou uma caverna. E as outras crianças também vivenciaram
vivenciavam isso, né? E além da questão da caverna jurássica, as crianças também tiveram a oportunidade de trabalhar a questão do letramento com os dinocardes. Cada dinossauro que a gente desenvolvia, as crianças escreviam nesse dinocardes toda a especificidade do dinossauro, o comprimento, o peso, onde ele vivia, se no mundo ele vivesse hoje, em que países eles estariam, né? Até, né, o que eles comiam, para que as crianças tivessem realmente um aparato mais científico também sobre a vida desses dinossauros. Essa pesquisa era feita juntamente com o professor que reproduzia as informações. Elas já tinham acesso à leitura? Na verdade, esse projeto surgiu mesmo pelas crianças. Porque, assim, né, querendo ou não, o nosso meio para conhecer mais essas crianças é a observação. Então, eu percebia muito que as crianças brincavam muito de dinossauro. Eles pegavam as cadeiras, faziam um cercado e os dinossauros ficavam no cercado. Com a massinha de modelar, eles modelavam os dinossauros. Então, assim, não tinha outro método de trabalho. A gente tinha que desenvolver isso, né? Então, eles traziam muito livro de história, documentário, as famílias ajudaram muito nesse processo, e eu e as minhas parceiras de sala, né, como educadora, a gente teve que pesquisar, porque a gente também não tinha conhecimento sobre, né, então a gente pesquisou da maneira científica, mas tentamos aplicar da forma mais didática possível para a faixa etária deles. Muito interessante o projeto ter surgido do interesse das crianças. Sim, né? Não, geralmente a gente tenta proporcionar isso, sempre partindo deles, que torna mais significativo o aprendizado. Com né? certeza, todo projeto que é voltado para o interesse da clientela, eles ficam mais sensibilizados e mais engajados no desenvolvimento. Com né? certeza. Deve ter sido muito interessante. Esse material que construíram os dinossauros era o quê? Reciclado. Tanto é que assim, todos os dinossauros foram feitos de reciclado. O Tiranossauro Rex foi feito com bombona d'água de 20 litros que não tinha mais validade, né, que não poderia ser mais utilizada. O Pterodátilo foi feito todo com caixa de leite e papelão, sabe? O Branquiossauro foi feito com caixa de ovo gigante, né, que vinha todas as dúzias de ovos dentro, aqueles rolinho de cano de papel pardo. Então, tudo foi feito com reciclado, garrafa PET, E eles pintaram? E a gente papietou com eles. Então, é que esse processo, como as crianças já são maiores, eles ajudaram a papietar para tornar esse, né, ficar mais uniforme. Eles pintaram, texturizaram, né? Então, assim, os dinossauros ficaram muito tempo na creche. Daí, depois, quando não tinha mais como, porque falta de espaço, porque vão produzindo mais coisas, nós doamos para o Museu do Lixo da CONCAP. Então, hoje, os dinossauros estão lá no Museu do Lixo. Então, quem puder visitar, ver os dinossauros lá de reciclado, são os nossos dinossauros. Parabéns, muito interessante esse tipo de trabalho, né, que envolve toda a comunidade escolar. E né, nesse contexto, vocês contam com o apoio de professor de artes? Não. Na verdade, assim, a educação infantil, a única especificidade que a gente tem é o professor de educação física, né? No restante, é a professora de sala, a professora que abarca todas as linguagens, assim, todo o desenvolvimento de processo. Claro que quando a gente tem dificuldade, daí nós buscamos outros especialistas, mas assim, para formação nossa, não que esteja trabalhando com as crianças, a não ser que a gente encontre alguma parceria. Eu sempre comento com meus pares ali no trabalho de pedagogia e formação de professores que o professor da educação infantil, ele tem uma ampla oportunidade de trabalhar com os temas transversais, porque ele é sozinho na sala. Então, mas ele precisa também buscar muita leitura, mas quando ele pode, ele consegue mais fazer um projeto abrangendo várias áreas do conhecimento, é claro, com o apoio de outros profissionais para fazer um projeto mais grandioso, né, da escola. Mariana, agora tu vai explicar para os nossos ouvintes qual foi a temática do projeto de 2013, chamado como foi desenvolvido e o que era, chamado Descobridores dos Mares. Sim. Como foi esse projeto? Bom, esse projeto também surgiu do interesse das crianças, isso já foi no início do ano, no ano seguinte, né? Esse mesmo grupo 5, eu continuei com eles no grupo 6, então eles já tinham de 5 para 6 anos. E quando nós retornamos das férias, eles falavam muito da questão da praia, do mar, dos bichos, que na praia eles questionavam, mas se a gente for para muito fundo tem tubarão, eu fui picado por uma água-viva. Então, eles tinham muitos questionamentos em relação ao mar. E eu percebi o fascínio, quando eles falavam com alegria que tinham ido para a praia. Então, vamos começar a propor isso para as crianças. Inicialmente, era para ser um projeto de 1-2 meses. Então, a gente propôs a organização da sala com eles, como eles são maiores, para eles se apropriarem desse espaço, do cuidado do espaço de sala, a gente transformou a sala no fundo do mar.
Então, assim, ó, toda a sala, né, as cortinas eram azuis, né, a parede também. Então, eles construíram estrela do mar, tudo com material reciclado, água viva. Nós construímos uma baleia orca acho que ela tinha uns 2 metros. Né, eles pintaram, a gente encheu com bolinha de papel para ser mais leve, para pendurar. A gente fez a raia. Então, assim, esse projeto, ele visava... ampliar o conhecimento das crianças referente ao mar, às suas especificidades, despertando neles assim a curiosidade e a reflexão em busca de um conhecimento mais científico, né? Através das vivências significativas e assim fazer as crianças agentes proliferadoras, em seus lares e comunidade, ensinando assim a importância desse elemento no nosso ecossistema, que querendo ou não, tem que ter um equilíbrio para o nosso ecossistema funcionar, né? Então, as crianças tiveram a oportunidade de ir no museu. Nós fomos no MASC, onde tinha uma exposição que eram de vários elementos tirados do mar. Era lixo transformado em arte, né? Eles viram esculturas, viram fotografias, viram telas, vídeos, né? A gente teve a oportunidade de ir ao cinema, nós passeamos de escuna, né? E todas essas vivências que nós tivemos com as crianças, eles tiveram subsídio suficiente para eles criarem a sua própria obra de arte. Então, assim, eles puderam escolher entre telas e esculturas, de cada criança escolher o que queria fazer, remetendo até o que a gente tinha visto no museu, né? E a gente foi auxiliando eles nesse processo de relembrar o que foi vivido para eles escolherem o que eles queriam fazer. E depois que as crianças criaram, que foram coisas, assim, belíssimas, sabe? Assim, as telas, as esculturas, saiu navio pirata, saiu baleia, né? Saiu, né? Depois de toda essa vivência, que eles puderam também, assim, usar de materiais que a gente tinha colhido na praia, né? Conchinhas, a própria areia, a areia da praia, eles fizeram vernissagem na creche. Né, eles enviaram convite para as pessoas que participaram desse processo todo, né, pessoal do MASC, né, as pessoas do pessoal da Escola do Mar, que é um projeto da Prefeitura de Florianópolis, onde a gente pôde sair de escuna. Convidamos toda a comunidade escolar para fazer esse vernissagem e eles puderam socializar com as famílias e com toda a comunidade a obra de arte que eles tinham feito. Eles deveriam... No momento, eles devem ter se sentido muito importantes como autores, né? Produtores dos seus trabalhos e mostrar para a comunidade escolar, entre eles pais. Esse passeio de escuna vocês fizeram para onde? Nós andamos, na verdade, a gente passou nós saímos de Canasvieiras e trilhamos pelas ilhas, já em Atomirim. A gente só não pôde desembarcar devido à idade deles, né? Porque tem uma idade mínima, tudo. Então, a gente teve a oportunidade... Nessa oportunidade, tinha lixo no mar. A gente recolheu com o pessoal da Escola do Mar esse lixo. A única coisa que eles ficaram frustrados é que nesse dia nenhum golfinho apareceu. Olha. E todo mundo esperava. E nesse dia as famílias, algumas mães se prontificaram aí conosco, né? Porque, imagina, eram 25 crianças, né? Para 3 professoras. Então, algumas mães foram também. Eles puderam pilotar o barco, né? Querendo ou não, eles foram pilotar. Então, assim, foi uma vivência que para eles foi inacreditável, né? Pegar o barco e ir para o alto mar, assim. Olha que belo projeto, né? Estudo de fauna, flora e a paisagem do entorno, né? Da região marítima. E tiveram provavelmente vocês passaram o conhecimento da quantidade de praias que a nossa ilha é privilegiada, né? Sim, a questão de fauna também, a preocupação deles também era a questão do tubarão, só que tubarão não tem por aqui, né? E, assim, e nesse dia a gente solicitou e foi uma bióloga conosco. Então, ela pôde falar propriamente sobre aquele ambiente em si, porque por mais que eu pesquisasse, eu não vou ter tanta propriedade, né? Então, ela pôde mostrar dela, levou cavalo marinho, conchas, o que tinha, né, o que teoricamente estaria dentro do mar, ela levou a amostragem para eles. Então, eles puderam ver aquilo ali também. Quanto tempo durou esse projeto? Esse projeto, como eu te falei inicialmente, era para durar 2 meses, ele durou o ano inteiro. O ano inteiro, Porque rendia tanto e eles iam além. É isso que eu digo, assim, na verdade, a nossa intenção era trabalhar aquele fragmento, aquele interesse. A gente achou que fosse um interesse inicial e que depois passaria, porque eles tinham retornado de férias, tudo. Mas foi surgindo tanta coisa e eles foram questionando tantas coisas que foi se alongando. Tanto é que eles vivenciaram e no final do ano, lá para novembro, que nós fizemos o vernissage. Que bonito. Eu gostaria até de ter participado desse projeto. Fico bastante sensibilizada quando eu vejo trabalhos assim revolucionários, eu acho, né, dentro da área da educação infantil, do ensino fundamental de modo geral, que é um incentivo, né, para que o aluno possa
ficar mais feliz, né? E adquirir conhecimento de uma forma, como você disse, lúdica. Uhum. Não, tanto é que assim, a gente, né, eu acho que muitas colegas também pensam assim, muitas das crianças que estão, né, na educação infantil, elas ficam o dia inteiro na unidade. Muitas chegam às 7 da manhã e vão às 7 da manhã. Então, eu acho que a gente tenta qualificar esse tempo para elas, né? Fazer com que esse tempo não seja tão penoso, né? A gente sabe das necessidades familiares, que muitos têm que realmente trabalhar, e é necessário a creche. Então, né, da melhor maneira possível, a gente tenta fazer com que esse momento seja divertido para eles, e seja um lugar que eles gostem de ficar, né? Muito bem, Mariana. Esse projeto Descobridores do Mar foi em 2013. Isso. E você tem outro projeto que vai conversar conosco de 2014. Qual foi a temática do de 2014? Então, o de 2014, ele é sobre música, né? Isso. O tema era Vamos Cantar, né? Sons que mexem com o nosso corpo, alegram nossas vidas e aquecem o coração. Né? Ele teve como objetivo possibilitar o grupo através da música e as interações que elas proporcionam a construção de uma identidade coletiva, né? Fazendo com que os sentimentos como respeito, cuidado, afetividade com e pelo outro fossem incentivados em todos os momentos que as crianças estivessem na creche. Né? Esse grupo foi feito esse projeto foi feito com crianças bem pequenas, né? Crianças de 2 e 3 anos, denominado na rede como um grupo 3, e também partindo da observação das crianças. Nesse sentido, as crianças não apontaram o projeto em si, como foi nos anos anteriores. Sim. Mas eles, como é uma idade muito egocêntrica, é tudo muito meu, tudo muito eu, as crianças, eles disputavam tudo, disputavam o espaço, disputavam os brinquedos, né? E quando eles não conseguiam o que queriam, o choro era demasiado. Então, a gente ficou analisando e observando, assim, como que a gente podia atingir essas crianças para que elas se sentissem grupo, se transformassem num grupo. E sempre quando nós fazíamos roda de música, roda não, que nessa idade a gente não faz muita roda, a gente dizia que era um montinho de música, né? Eles se uniam, eles paravam para analisar, para imitar os gestos, né? Eles estavam se apropriando da fala nesse momento também. Então, a gente resolveu trabalhar a música. E, inicialmente, a gente ia começar com um livro de música, né? Partindo do conhecimento deles. Então, nós iniciamos com um livro de cantigas de roda. Né? E como o desenho deles estava sendo aprimorado, e a gente queria que quando eles abrissem o livro, eles percebessem que música que eles estariam cantando, nós utilizamos a digital do corpo. Então, partindo da mãozinha, uma mãozinha podia virar uma aranha, podia virar o pintinho amarelinho, o pé podia virar o tubarão, as digitais podiam virar a pulguinha. Então, toda vez que eles olhassem aquele livro, eles iam saber que música que eles teriam que cantar, né? Então, o que aconteceu? O projeto foi crescendo de uma forma tão bacana que ele virou um box musical. Então, assim, todas as intervenções que nós fazíamos com eles eram gravadas. Então, no final do ano, a gente fez o lançamento do box Vamos Cantar, que continha 3 CDs de áudios, 3 DVDs, os clipes dessas músicas, produzido por eles, e 3 livros. Né? O volume 1 era a Cantiga de Roda, o volume 2 eram músicas e brincadeiras de Florianópolis, então contemplava o Boi de Mamão, né? Contemplava o Rancho de Amor à Ilha e a música Barra da Lagoa, do Grupo Engenho. E o terceiro volume falava sobre músicas que mexiam com o coração, que falavam sobre amizade. Então, a gente contemplou Eu Quero Apenas, do Roberto Carlos, trabalhamos os Beatles, trabalhamos Balão Mágico, Palavra Cantada, todas as músicas assim que nós conhecíamos, que falavam sobre amizade, a gente tentou trabalhar com essas crianças nesse sentido. Então, eles tiveram a oportunidade de conhecer diferentes instrumentos musicais, né? Berimbau, teclado, violão, baixo, tudo que a gente tinha possibilidade de levar para a sala, nós levávamos. Né? A gente teve a participação de 2 amigos muito queridos, né? O Luiz Eduardo, que ele está fazendo mestrado agora aqui no CEART, em música, participou do volume 1, e da minha irmã, Mariellen, que ela toca violão também do volume 3, que eles já ajudaram a gente até, né, para estar gravando o áudio, estar gravando os vídeos. A gente trabalhou muito a questão da culinária, né? A música trazia muita culinária, né? A gente fez como nós não podíamos, quando a gente trabalhou a certos amigos do grupo Expresso Rural, nós queríamos levá-los ao planetário, mas eles não tinham idade suficiente, então nós fizemos o nosso próprio planetário na creche.
Então, assim, essa questão da música possibilitou a gente trabalhar as diversas linguagens. Então, também o projeto que a gente tinha intenção de começar em março e terminar em junho, nós fomos até dezembro. Mas é bem grandioso esse teu projeto. Foi, acabou música, sendo enorme. Né? E nesses vídeos eles tinham coreografia? Não, foi na verdade assim, né? O primeiro, né, das cantigas de roda, a gente filmou muito os nossos momentos de roda. Né, a música da borboletinha, a música quando a gente cantava, eles também, porque nós tínhamos um palco em sala, a gente fez um palco, né, a gente usou umas 300 caixas de leite, papietamos, né, a gente montou, como eles são menores, eles pintaram, a gente levou rolo de pintura, eles pintaram o palco, nós tínhamos um canto da sala que tinha o painel com o nome do projeto, tinham luzes, pisca-pisca, tinha cortina, como se fosse uma casa de show mesmo, eles tinham o microfone, a caixa de som, então eles cantavam. Então, assim, a gente, nesses diversos momentos, assim, de vivência, a gente ia gravando, né? Então, não era um clipe, assim, ensaiado. Foi a vivência em si, que se transformaram em clipes. Uma coisa bem natural, bem né? natural. Não, olha só aí, ouvintes e educadores. Olha as dicas para fazer belos trabalhos na área da educação infantil e sensibilizar essas crianças e os demais profissionais, né, da comunidade escolar para juntos desenvolver projetos tão arrojados. Parabéns, Mariana. Estou bastante sensibilizada de ouvir esses teus trabalhos. Tu já trabalhaste na rede privada e particular, né? Do município de Florianópolis. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de gênero, tá? Como tu percebeste as relações de gênero nesta tua trajetória de professora da educação infantil, tanto no dia a dia das unidades educativas com as crianças, como no desenvolvimento desses teus projetos? Como é que tu podes falar sobre a questão das relações de gênero? Uhum. Bom, assim, como eu relatei nos projetos, o eixo norteador da educação infantil, assim, de todas as ações que nós pensamos para a criança, é a brincadeira. Né? Eu acho que não tem forma mais natural da criança se expressar. Então, assim, nos momentos que nós queremos perceber essa criança, essas relações que ela tem, que ela estabelece, é no momento de brincadeira, né? Então, assim, através da brincadeira, nós conseguimos perceber assim, como as crianças vão construindo essas relações, né? E, então, assim, nesses momentos a gente percebe os conflitos que geram, como esses conflitos são resolvidos ou não, né? A gente consegue perceber, assim, se a criança se permite viver novos papéis, ou se simplesmente não, ela só consegue reproduzir aquilo que ela vivencia, né? A gente consegue perceber se uma criança tem dificuldade de brincar com certo brinquedo pela função social que ele exerce ou pela cor que ele tem, né? Então, assim, nessas relações, nessas observações que nós conseguimos trabalhar isso com as crianças. Não que seja um projeto propriamente dito, vou trabalhar esse ano a relação de gênero. Uhum. Não, ela se dá na rotina, ela se dá no dia a dia. Ela se dá no se permitir, às vezes tem meninos que não aceitam sentar do lado de menina, a menina, né, ou o inverso também. Então, assim, né, a questão de trabalhar com eles, né, muitas crianças falam assim, eu não quero essa massinha, porque essa massinha é de menina. Daí eu olho, eu tento puxar pra mim, porque eu tento dialogar num pé de igualdade com eles, né? Principalmente com os maiores, assim, epa, se é cor de menina, eu tô de azul, então eu sou um menino, né? Eu tento levar mais por esse lado deles, começam a pensar, filosofar, porque a criança filosofa, ela começa a analisar o que a gente diz, né? Então, assim, essas relações vão se estabelecendo pela cultura que a criança tem, pela cultura que eu, como professora, tenho. Então, assim, a gente tem que perceber e tem que tentar relacionar esse tipo de situação na rotina e fazer com que seja o mais natural possível para a criança. Que ela se permita usar um lápis de cor rosa, não é porque é de menina, é porque eu gosto da cor rosa, eu acho ela uma cor bonita, né? Como tem criança, né? E aos poucos eles vão, né? De repente, assim, em outros espaços, essa criança não pode usar uma cor rosa porque alguém falou que não pode. Mas ali naquele espaço a gente tem que permitir isso. Que ele tem que... Não, né? Qual é o problema de uma cor? Né? Qual é o problema daquele brinquedo? Porque um papai vai pegar um neném no colo. Porque um papai vai fazer uma comidinha também em casa. Né? Porque uma mamãe também sai para trabalhar. Então, assim, a gente vai desmistificando isso e, aos poucos, essa criança vai colocando isso no seu comportamento diário fora da unidade. Você vê como é importante, né, o papel do mediador na desconstrução
de certos valores hegemonicamente estabelecidos nas relações de gênero, né? Essa história, quando você diz que o papai também vai carregar uma criança, vai trocar a fralda, isso não impede que ele possa brincar de boneca com as meninas, claro. né? E também que a mamãe e o papai, a mamãe pode ser uma bela jogadora de futebol, né? Como certeza. Tem várias aí. E o papai pode ser um dançarino maravilhoso, fazer um balé. Então, essas desconstruções são bem importantes, que isso não vai afetar, em hipótese nenhuma, a sua orientação sexual, não é? Que a orientação sexual é o desejo que ele vai manifestar até depois, mais tarde. Isso não vai direcionar para que ele tenha uma orientação X ou Y, não é? Muito bom esse seu trabalho. Nessa questão de gênero, a questão da corporeidade, como é que era? Os toques? Você sabia? Na verdade, assim, em relação a isso, depende muito do grupo, né? São questões, assim, que cada grupo é um grupo, né? Tanto é que esse projeto, o Vamos Cantar, né, que as crianças tinham esse pouco contato, o contato que eles tinham mais físico era o de disputar um brinquedo e bater no amigo porque eu não sei argumentar. A gente propôs um certo momento de massagem com eles. A gente levou vários aparelhos de massagem. E eles puderam tocar no amigo, puderam relaxar, puderam se sentir. A mesma coisa quando os maiores também, se permitir vivenciar o outro. Né? Assim, a gente sabe que é um momento de descoberta e pra gente às vezes é muito dificultoso também como professora lidar com certas situações, mas a gente tenta na maioria das vezes ter esse contato, né? Buscar, querendo ou não, essa questão do outro, de respeitar o outro pelo que ele é, pela essência que ele tem, né? Mas são questões que dependem de grupo para grupo. Então, assim, eu como professora, eu vou sentindo o meu grupo e se eu não sei lidar com essa situação, vou ter que buscar. Né? Então, é sempre uma busca. Né? A gente percebe, porque querendo ou não, algumas crianças são mais afetivas, outras nem tanto. E tudo depende realmente de onde elas vieram, como elas vieram. A importância de a gente ter esse diagnóstico de cada criança, para poder saber lidar com certas situações. Né? Já tive crianças que era altamente agressivo com todo mundo, que ninguém queria pegar aquela turma por causa daquela criança. E eu descobri, depois de muito sondar, de muito me desesperar também, porque eu sou, né, querendo ou não, a gente se desespera como educadora, de saber que, na verdade, ele só queria carinho, só queria um colo. Então, assim, olha, o fato dele chegar, falar que ele estava lindo aquele dia, dar um abraço apertado, um beijo, um carinho naquela criança, pronto, ele era o aluno mais maravilhoso do mundo. Isso, já diz Paulo Freire, né, o professor tem que usar da afetividade, sim, né? Sim, com certeza. Da afetividade com autoridade, não com autoritarismo. Sim. Muito bom a nossa conversa hoje e para quem está sintonizando agora a Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a pedagoga, formada pela UDESC FAED e atualmente professora de Educação Infantil na Rede Municipal de Florianópolis. Mariana, a nossa conversa de hoje é sobre os projetos de trabalho na educação infantil desenvolvida por ela e as relações de gênero no espaço da creche. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, mais uma perguntinha para ti. A relação creche-família nos processos de educação sexual, como é que está acontecendo? Então, essa relação creche-família é um assunto de longa discussão na rede, né? Além da gente buscar estabelecer uma relação de participação, de parceria com essas famílias, dando visibilidade para o nosso trabalho, assim, tentando mostrar que esse trabalho com crianças pequenas não é só de cuidado. É um espaço de educação, né? Fazer com que as famílias entendam esse processo, né? A gente tem tentado falar com as famílias nesse sentido. Agora, quando a gente fala da relação de educação sexual, eu acho que esse trabalho é um pouco mais dificultoso. Eu acho que não só em relação às famílias, mas em relação para nós professoras. Né? Eu tiro assim, por mim, na minha formação acadêmica, eu tive 2 semestres de educação sexual e foram disciplinas optativas. Né? Então, assim, tem uma defasagem nesse sentido. Então, assim, eu percebo que meus pares e eu buscamos fora, tentamos fazer essa formação. Só que quando, na verdade, a gente não trabalha necessariamente sobre isso. É quando esse assunto nos aparece. Quando alguma criança tem um comportamento que não é adequado para sua faixa etária, que a gente tenta observar que ele está reproduzindo algumas situações que ele está vendo em algum lugar. Então, a gente tem que chamar essa família. Só que, assim, como educadoras, a gente tenta mostrar para eles a questão científica mesmo, anatomicamente falando, fisiologicamente, o que acontece, né? Só que nós temos que compreender que essa família tem uma questão cultural. Tem gente que
tem desenvoltura em falar, tem gente que não. Então, assim, é toda uma questão também de trabalhar essa família, porque a partir do momento que tu educa essa criança, ela vai levar esse conhecimento para casa. E como esse conhecimento vai chegar lá? Eu acho que, como educadora, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Se a criança pergunta de onde que ela veio, hoje em dia não existe mais a questão de dizer que veio do repolho, que veio da cegonha, não é? Tem a literatura infantil para ajudar, claro. né? Esses dias eu vi um brinquedo na creche que era uma criança dentro de um repolho. Então a gente, né? Você viu agora? De borrachinha, assim, claro que, né? Mas era uma criança repolho. Então a gente que teve essa educação, a gente sabe de onde que surgiu, a concepção daquele brinquedo. Mas nós temos que, né, ser coerentes no que a gente prega, mas também ter delicadeza de como falar e como ensinar. Porque, querendo ou não, não abarca só a educação daquelas crianças, mas sim de toda a sua família. Até para não criar atrito pra gente, né? Você está falando uma verdade mesmo, não é? Ouvir o que a família diz e mostrar para ela o que a ciência diz e conversar, não é? Sim. Então, nós estamos no finalzinho do nosso programa. Rapidamente, eu gostaria que tu desse... nós temos um momento do programa que é sugestão de alguma leitura, de algum filme, de algum livro em relação à temática conversada. Objetivamente, tu podia dar umas dicas para os nossos ouvintes? Assim, na verdade, assim, se as pessoas quiserem entender um pouco da concepção dos projetos da unidade, né, na rede, eu acho interessante olhar as documentações que regem a educação infantil na rede de Florianópolis. Então, eu indicaria o site www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa. À esquerda vai ter o link do Departamento de Educação Infantil. Nesse link vão ter todos os documentos e leis que regem a educação infantil do município. Então, currículo, as orientações curriculares, todos esses documentos que falam sobre os NAPs, tudo que foi desenvolvido nesses projetos não vieram do nada. Eles seguem conteúdos. Então, se as pessoas tiverem curiosidade, eu acho que é muito importante ler esses documentos. Então, eu só repete o site porque professor, educador, você que está num espaço escolar e que tem a oportunidade de desenvolver projetos arrojados, audaciosos como esse que a professora Mariana nos contemplou neste momento, acesse esse site, procure, repete, Mariana. É www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa. Então, vá lá, contemple seu aluno, sua aluna, com projetos tão bonitos como esses que a Mariana bem merecidamente recebeu o prêmio de 3 vezes como professor nota 10. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ver os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Lembramos que o nosso WhatsApp também está disponível. É 96 95 74 28. E nós vamos ficando por aqui e peço que a professora Mariana faça as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de dividir um pouquinho assim da minha experiência, da minha vivência como professora de educação infantil, né? E eu gostaria só de findar com a frase do Rubem Alves, que eu acho que é bem propício assim à nossa função de educador, né? Que é o seguinte: a missão do professor não é dar respostas prontas. As respostas estão nos livros, estão na internet. A missão dos professores é provocar a inteligência, é provocar o espanto e a curiosidade. Muito obrigada e parabéns. Obrigada.